junto com a Solarplex, que é a empresa do João Romero. Ele tem já uma vasta experiência aí de certificações. Ele certifica empresas em geral para ISO 9000 e outras certificações da BNT. E em relação específico à LGPD, o João está sendo pioneiro com a BNT de uma certificação específica, aproveitando uma certificação que já existia, a BNT, e acrescentando outras questões exclusivas relativas à LGPD. Então, a dinâmica aqui vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou fazer uma primeira apresentação com os conceitos prioritários da lei, da LGPD, o que ela traz, o que ela tem de novidades, enfim. E, na sequência, o João entra com uma parte mais prática, falando especificamente de certificações, especificamente o que ele tem feito para escritórios de contabilidade, e aí a gente, depois, no final, quem quiser falar alguma coisa, a gente abre para perguntas, e também durante o evento, se quiserem colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta aqui no chat, fiquem inteiramente à vontade. Tá? Deixa eu compartilhar aqui, vamos começar com... Então, vamos lá, vamos começar falando um pouquinho aí da LGPD. Bom, primeiro ponto é o que é LGPD, né? O que ela protege, que obrigações que vieram com a nova lei, se já está em vigor, não está em vigor, o que está valendo, o que muda para as empresas. E, assim, tenho certeza que é o público qualificado, então todos já sabem que já viram alguma coisa sobre a LGPD. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma legislação que na verdade, no Brasil, a gente importou essa legislação da Europa. Na Europa tem uma legislação muito parecida, e o objetivo dessa legislação, então, foi trazer um pouco mais de proteção de dados para as pessoas físicas. Tá? Então, um ponto importante aí quando a gente fala do que ela protege dados de pessoas físicas. Né? E quem é que tem a obrigação de proteger esses dados? Toda e qualquer pessoa física ou jurídica que controle esses dados. Eu vou mostrar mais à frente aqui o que é esse conceito de controlar, e a gente vai falar um pouquinho especificamente no escritório de contabilidade, como é que funciona isso, né? Que momentos que isso pode estar mais evidenciado, sobretudo porque um escritório de contabilidade, em geral, trabalha para pessoas jurídicas, né? Então, a gente pode pensar a princípio, poxa, mas eu trabalho para pessoas jurídicas, vou ter poucos problemas com a lei, poucas oportunidades de me esbarrar aí com os pontos da lei. Mais ou menos. Claro que um varejista vai ter muito mais coisa, mas o escritório de contabilidade também tem informações de pessoas físicas que são tratadas por ele. Né? Assim, de plano, já falo, funcionários, não só os seus próprios, como dos seus clientes, né? Dados de sócios e por aí vai. Uma questão que a gente, no ano passado, gerou muita confusão foi a vigência da lei. Né? Essa lei é de 2018 e a sua vigência prevista era para dali a 2 anos. Com a pandemia, o governo federal editou uma medida provisória postergando a vigência da lei para agosto de 2021. Né? A lei entraria em agosto de 2020, foi postergada em 1 ano. Só que o Congresso não aprovou a medida provisória, ou melhor, aprovou algumas mudanças em termos de prorrogação, mas não tudo. Então, a lei ficou um pouco híbrida. A lei entrou em vigor, de fato, em agosto de 2020, ela está em vigor, só que as penalidades, essas foram postergadas. Então, como é que está hoje a lei? A lei ela está em vigor, só que ainda não podem ser aplicadas penalidades por descumprimento da lei. Então, acabou que a gente tem uma lei sem sanção aí durante 1 ano, começou em agosto do ano passado e vai até agosto desse ano, mas que
já está em vigor, quer dizer, já tem juiz condenando empresa com base na LGPD, já tem sindicato entrando na justiça pedindo informações, esse tipo de coisa já está acontecendo. Então, o fato de não termos penalidades não é motivo para a gente estar descansado, porque a vigilância já começou, e fora que agosto de 2021 está logo aqui na frente, já tem que estar todo mundo, já tem que chegar lá com isso aí já bem adiantado. E a lei prevê, então, a criação de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que enfim, hoje é um órgão da presidência, em breve vai ser uma autarquia, que vai ser, então, a ANPD quem vai fiscalizar o cumprimento da lei, vai aplicar multas, vai responder consultas sobre questões relacionadas à lei, enfim, vai ser, como o nome já indica, vai ser essa estrutura da ANPD que vai conduzir todas as questões relacionadas à lei, interpretação da lei, aplicação, etc. Como eu já tinha adiantado, o beneficiário dessa proteção é a pessoa física, isso está escrito logo no artigo 1º da lei, quando fala que o objetivo é proteger direitos fundamentais e liberdade, privacidade da pessoa natural. Né? Então, uma pessoa jurídica pode reclamar com base na LGPD que teve seus dados vazados? Não pode. Com base na LGPD, não pode. Né? Existem outras legislações que amparam esse tipo de sigilo e tal. Agora, com base na LGPD, só mesmo as pessoas físicas, as pessoas naturais. Vou passar aqui rapidamente sobre alguns conceitos da lei e depois a gente, na prática, vai reforçando esses conceitos. Né? Então, um conceito importante logo de plano é o conceito de dado. Porque quando a gente fala em proteção de dados, muita gente acha que isso tem a ver com o sistema de informática. Né? Acha que isso é só... eu só preciso estar me preocupando com informações que estão em programas, em sistemas. Não é verdade. Dados é qualquer informação. Tá? Qualquer informação em qualquer tipo de plataforma. Então, um atestado médico impresso que um funcionário traz ou que manda para o contador, isso é dado, isso é informação. Isso precisa ser tratado de acordo com a LGPD. Informação, uma caderneta de telefone, isso é informação, dependendo do que tem ali. Né? Então, dado não é só o que está no sistema, é qualquer informação guardada em qualquer meio. Né? Inclusive verbalmente. Se uma informação vaza, porque um funcionário do escritório comentou no elevador com o outro, que a fulana está grávida e não sei o quê, e está faltando trabalho por conta disso, está vazando a informação. É dado e o dado não está, naquele momento, ele não está sendo transmitido por nenhum meio físico, né? Está sendo transmitido de maneira verbal, mas é um dado que precisa ser protegido e aquele vazamento ali pode ser penalizado. Tá? Dado pessoal sensível, a lei ela faz uma diferença em dado pessoal e dado pessoal sensível. O dado pessoal sensível ela traz um pouco mais de proteção. Né? E o dado pessoal sensível, ela coloca lá que são dados que tenham qualquer relação com questões raciais, étnicas, religiosas, políticas, de saúde. Né? Para a gente aqui, para os contadores, o que vai ser mais, em termos de dados sensíveis, o que vai ser mais comum vão ser dados relacionados à saúde, não tem dúvida. Né? Bom, o titular é a pessoa que é o dono do dado. Dado anonimizado é aquele dado que, embora exista, não é possível identificar a pessoa. Né? Isso, quando você tem um dado anonimizado, ele deixa de ser protegido pela LGPD, porque você não consegue mais identificar quem é a pessoa. Né? Então, fiz lá uma pesquisa para colher, enfim, informações qualquer de funcionários, etc., e não colhi os dados das pessoas, eu não tenho como identificar, o cara não está ligado a um númerozinho que depois eu vou em outro cadastro. Se não tiver isso, se realmente não tem como identificar quem é o titular daquelas informações, está tudo bem, não preciso me preocupar com a LGPD. Controlador é qualquer pessoa, física ou jurídica, que
tem os dados em mãos, que, de alguma maneira, é a proprietária desses dados, que tem a posse desses dados. Na verdade, eu falo que tem a posse desses dados. O operador é quem, de alguma maneira, manuseia os dados, né? O encarregado, a lei ela estabelece que toda pessoa que controle dado precisa ter alguém, uma pessoa física, encarregada de ser a responsável por esses dados, inclusive perante a NPD. Então, essa pessoa encarregada, ela precisa ser divulgada, ela precisa, em questões relacionadas com a NPD, ela precisa representar o controlador dos dados, né? Então, eu preciso ter alguém, uma pessoa física, que no final do dia é o responsável por aquilo tudo que está acontecendo, né? Isso é uma questão muito importante, ainda mais na contabilidade, que a gente sabe que questões de responsabilidade é um negócio muito sério, né? E a LGPD ela trouxe uma questão nesse sentido. Agente de tratamento, controlador, operador. A definição de tratamento, vocês reparem que a definição de tratamento ela é bem ampla, para não deixar nada de fora. Então, qualquer operação com dados, e aí vem a lei usando todos os verbos possíveis, né? Fala coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, enfim, você mandou um sujeito tirar uma fotocópia lá, uma cópia do atestado médico de alguém, tem vários atos ali de tratamento. O simples ato de receber o atestado médico do cliente já está controlando. O acessar, foi lá na pasta e pegou o atestado médico, entrou na pasta aqui do computador e pegou, já está tratando o dado. Então, a lei de propósito, ela abriu um leque muito grande em termos de tratamento de dados, justamente para não ter brecha, para não ter ninguém que possa dizer o seguinte, olha, esse dado, o que eu estou fazendo com ele não está aqui na LGPD porque obtive esse dado de outra maneira. Vai ser muito difícil você conseguir fugir do conceito de tratamento. Anonimização eu já falei. Consentimento é um outro conceito muito importante. Como a gente vai ver mais à frente, eu só posso tratar os dados de alguém, ou nas situações que a lei permite, ou se essa pessoa consentir. Tá? Nós vamos falar mais à frente, de maneira detalhada, sobre o consentimento, como que ele deve ser feito, como que ele é admitido, enfim, também, essa é uma das questões que mais geram dúvidas, e a gente também vai aproveitar aí o dia a dia de cada um de vocês, e quem quiser colocar sua experiência aqui para reforçar esse conceito. A eliminação dos dados é um direito que todo titular de dado tem, tá? Então, fora aqueles casos previstos em lei em que você pode ter o dado, independente do consentimento, se o dado lhe foi entregue mediante consentimento, o titular do dado pode, a qualquer tempo, determinar que você elimine esses dados, né? Uso compartilhado é algo também que muito interessa aos contadores, porque, na verdade, na maioria das vezes, os dados pertencem ao cliente, né? O cliente compartilhou o dado com o contador, e o contador também acaba tendo que compartilhar esses dados. Então, a informação que você tem, por exemplo, seu sistema, né, seu sistema lá de geração de informações contábeis, ele de alguma maneira, muitos são em nuvem, né? Tem sistema que está aqui no seu servidor. Agora, muitos são em nuvem. E o sistema em nuvem, você vai, de alguma maneira, estar compartilhando esses dados lá com o seu fornecedor de solução de informática, enfim, programa lá. Não quero fazer propaganda de nenhum, tem vários aí que a gente poderia falar, mas você está, de alguma maneira, compartilhando esses dados, entendeu? Autoridade nacional, eu já falei. Então, a permissão de uso, como eu falei, eu tenho o consentimento, que é o caso mais... esse não tem discussão, se o titular do dado consentiu a utilização desse dado, você pode usar.
E para o contador, especificamente, que trabalha com muitas informações das empresas, e para o cliente do contador também, porque a gente sabe que o contador acaba sendo a primeira fonte de consulta do empresário, né? Antes de perguntar para qualquer pessoa, ele vai no contador. Então, várias informações que o contador trata independem de consentimento, tá? Então, informações relacionadas a execuções de contrato, você não precisa de consentimento. Então, contrato de trabalho, as informações que a empresa precisa para exercer o direito dela decorrente daquele contrato de trabalho, ela não precisa ter consentimento do funcionário para isso. Tá? Então, eu tenho o ponto, eu tenho os atestados médicos, que o sujeito lá justificou faltas, eu tenho salário, informações de filho, lá para salário e família, eu pego lá a certidão de nascimento. Tudo isso são informações que se encaixam em dois casos aqui. Um, cumprimento de contrato. Dois, cumprimento da lei. A lei obriga que eu tenha e que eu guarde esses dados. Então, eu não preciso de consentimento para ter esses dados. Tá? Agora, atenção num ponto. O fato de eu não precisar do consentimento para ter esses dados não é um liberou geral, não quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser com esses dados. Né? Se a lei me deixa aqui uma brecha para eu ter alguns dados, independente de consentimento, para ter e tratar esses dados tão somente dentro das necessidades da lei. Eu não posso pegar esses dados e usar para outras coisas, por exemplo. Eu não posso pegar aqui, peraí, eu tenho aqui uma relação de pessoas físicas, eu vou vender, vou pegar um exemplo absurdo aqui, vou vender essa lista para um plano de saúde, oferecer serviço para essa turma, ou para a operadora de celular vender linha telefônica. Não posso. Né? O meu consentimento é para tratar o dado tão somente para as questões da lei. Então, se a lei quando eu um contrato de trabalho eu posso manter os dados do funcionário, é só para usar em relação ao contrato de trabalho. Seja para administrar minha relação com o funcionário, seja para depois me defender de uma discussão qualquer, ou então apresentar apresentar uma folha de pagamento para uma fiscalização do Ministério do Trabalho, apresentar algo nesse sentido. Tá? Bom, essas são as questões mais relevantes aqui para o contador. Também tem questões de proteção de crédito, se você tem dados, se você guarda dados para dar crédito ou não para alguém, isso também não precisa de consentimento para isso, né? Enfim, coisas do tipo. O consentimento aqui, falando rapidamente, a lei, esse consentimento ele precisa ser bem restrito, bem delineado, porque muita gente faz essa palestra para muitas pessoas, a gente tem vários clientes já trabalhando nisso, já estamos prestando serviço aí, adequando vários contratos, vários instrumentos para várias pessoas. E um ponto é o seguinte, aquele consentimento genérico numa cláusula contratual não resolve, não é consentimento. Né? O consentimento ele tem que ser específico, restrito, com prazo. Então, eu tenho que dizer o que eu vou pegar de informação, para quê, por quanto tempo. Né? Tudo isso tem que estar muito bem delineado. Então, pode ser uma cláusula contratual? Até pode, mas tem que ser bem escrita. Ela não pode ser aquela cláusula genérica de o contratante autoriza desde já, o contratado ou contratante autoriza desde já o contratado ou contratante, né, de quem a gente vai falando, a utilizar seus dados pessoais. Essa cláusula e nada é igual, não tem nenhuma validade. Né? Eu tenho que dizer o seguinte, olha, o contratado autoriza a utilizar os seus dados tais e tais, para as finalidades tais e tais, pelo prazo de vigência do contrato, ou pelo prazo de tantos anos depois do contrato, ou por prazo indeterminado, até eventual rescisão por qualquer das partes, coisa nesse sentido. Tá? Isso é um ponto bastante relevante, porque a gente precisa
enfim, não adianta eu fazer um esforço danado de colocar o consentimento, mudar meus contratos e tal, e no final a cláusula não ter valor. Dados sensíveis de criança e adolescente é uma coisa que o contador não precisa, não tem muito, o máximo de criança e adolescente que um contador costuma receber, ou é informação de imposto de renda, ou é dados para você colocar de dependente no imposto de renda de alguém, ou é certidão de nascimento por conta lá do salário e família. São coisas muito limitadas. E a lei, ela diz que dados de criança e adolescente precisam ser usados em seu interesse. Como eu falo, na maioria das vezes, o contador, quando usa um dado de criança e adolescente, é para cumprir a lei, né? Esses exemplos que eu acabei de dar aqui, todos eles são exemplos de cumprimento legal. Então, isso você vai poder usar sem maiores complicadores. O término do tratamento, como eu falei, como o consentimento lá atrás, ele tem prazo, ele tem finalidade, você tratou os dados, você tem que eliminar os dados, né? O término pode acontecer, seja porque o prazo acabou, seja porque o titular pediu para que fosse, né, em caso de consentimento, o titular pode chegar e revogar o consentimento a qualquer tempo, está na lei. Tá? Então, o titular revogou o consentimento, terminou, é preciso eliminar os dados. Tá? A eliminação e outros direitos que o titular tem, geralmente são os procedimentos que vão fazer com que as empresas e os contadores, enfim, e os controladores de dados em geral, tenham que fazer algum esforço em termos de sistema de informática. Porque o titular do dado, e aí isso vale até nos casos em que não tem consentimento, que não precisa de consentimento, o titular do dado, ele pode ter a portabilidade dos dados, ele pode pedir os dados para levar para outro local qualquer, ele pode te questionar a qualquer tempo o que você está fazendo com esses dados, quais são os dados que você tem, e pode também, como eu falei, nos casos de consentimento, pedir para você eliminar os dados. Então, você vai ter que, de alguma maneira, demonstrar quais são os dados que você tem, e vai ter que demonstrar que aqueles são todos os dados que você tem, que você não está sonegando nenhum dado naquele momento. Você vai ter que demonstrar se um pedido de eliminação que você de fato eliminou. Você vai ter que demonstrar que ter alguma forma de entregar esses dados, caso o titular venha lhe pedir, né, venha de fazer esse pedido de portabilidade. Então, em geral, isso aí é um sistema que você vai precisar de algum sistema nisso aí, algum sistema de informática para te ajudar. As obrigações do controlador estão na outra ponta do direito do titular, né? Então, se o titular tem direito a isso tudo, o controlador dos dados, então, ele tem que registrar as operações, ele precisa prestar contas do que está fazendo dos dados, e etc. Enfim, a lei prevê, inclusive, responsabilidades. A responsabilidade, isso é um ponto importante, a lei ela trouxe uma responsabilidade subjetiva, não é uma responsabilidade objetiva, né? Responsabilidade objetiva é aquela que se responde independente de culpa. Deu um problema, algum dano foi causado, é a responsabilidade típica do direito do consumidor, né? Você teve um dano com aquele produto, não importa se o fornecedor teve culpa ou não, ele vai responder, né? Ele só não vai ser responsabilizado se ele provar a culpa exclusiva da vítima ou o caso fortuito, força maior, o fato de terceiro, alguma coisa assim. Na subjetiva, não. Na subjetiva, eu tenho que provar que o agente tem culpa, né? Então, isso é um ponto favorável, né? Porque eu tenho que provar que o agente tem culpa, então ele não responde de qualquer maneira. Agora, o ônus da prova ele pode ser invertido, né? E leis protetivas no Brasil, geralmente, os juízes, na dúvida, tendem para o lado hipoteticamente mais fraco, né? A justiça chama de hipossuficiente. É o caso do consumidor, que eu acabei de dar, o fornecedor, ele está na justiça, o consumidor está sempre em vantagem em relação a ele. Na justiça do trabalho, o juiz também, na dúvida, tende para o lado do trabalhador, e por aí vai. E aí, por conta desses fatos todos,
e é por isso que a gente sempre ressalta, é por isso que eu chamei o João para participar dessa conversa conosco. A lei prevê que a própria empresa ela pode estabelecer as suas regras de governança. Isso quer dizer o seguinte, eu acabei de falar que o titular dos dados pode pedir os dados a qualquer momento, pode mandar eliminar, pode querer saber como é que você faz. Agora, de que maneira ele faz isso? Tem alguma regra prevista na lei? Não. Quem vai dizer a maneira que faz isso é você. A lei diz que você pode estabelecer procedimentos, né, regras de compliance para determinar de que maneira que esses processos vão acontecer. E você pode impor isso ao titular dos dados. Isso é um grande ponto. Agora, é óbvio que você tem que ter, de alguma maneira, se amanhã acionam você, se a ANPD te pede algum questionamento, você tem que ter isso de maneira formatada, você tem que estar isso aí formalizado. Não adianta dizer, não, aqui quem quer pedir um dado, manda um e-mail, que o e-mail vai para o fulano analisa. Tá bom, mas está escrito em algum lugar? Você tem um precedente de aplicação disso? Como é que isso acontece? Né? E aí, se você tem um processo pronto, se você tem a certificação, melhor ainda, né? Se você tem a certificação lá, a BNT, olha, essa empresa ela está certificada com as boas práticas da LGPD. Pô, maravilha. Né? Mas se você não tem isso, mas tem um processo minimamente formalizado, né, com históricos de interações, documentado, fica mais fácil de você se defender judicialmente ou perante a ANPD num caso de interpelação, de aplicação de penalidade, de qualquer coisa do gênero. Tá? E é óbvio que uma discussão judicial, se você tem uma certificação, o juiz vai olhar com outros olhos. Né? E, assim, várias ações trabalhistas hoje já têm pedidos relacionados à LGPD. Tá? Então, não quero falar, obviamente, né, tem de tudo na Justiça do Trabalho, né, mas tem muita gente que busca, enfim, obter lá uma vitória ou uma vantagem a qualquer custo. Então, a gente já começa a ver hoje pedidos... Bom dia, Wagner, tudo jóia? Acho que tem um microfone aberto aí, que de repente era bom fechar. Então, hoje já começam a ter pedidos aí na Justiça do Trabalho com LGPD envolvido de alguma maneira. Né? Ainda que seja ali alguma coisa orbitando, se você chega com uma certificação, a coisa muda. Né? Por aí vai. Bom, penalidades. O nosso legislador ele é sempre pródigo em penalidades, eu costumo dizer. Né? Então, para colocar sanção na conta do empresário é fácil. Né? Do contador, então, nem se fala. Né? Então, as penalidades vão desde a advertência até multas diárias, multas de 2% do faturamento, suspensão de funcionamento, de tratamento de dados. Né? Enfim, como que essas penalidades vão ser aplicadas? Não sei. Quem vai aplicar as penalidades é a ANPD. As penalidades vão ser aplicadas a partir de agosto de 21, agora, desse ano, e a gente vai ver como é que isso funciona. Né? É claro que quando se fala em aplicação de penalidades, sempre tem agravantes, atenuantes, isso aí a gente vai descobrir à medida que a ANPD começar a emitir normas complementares sobre o tema. Né? Então, seguramente vamos ter instruções normativas, portarias, etc., normatizando isso. E aí a gente vai conseguir ter um pouco mais de noção de como que isso vai sendo aplicado. Bom, meus amigos, eu busquei aqui fazer brevemente uma explanação sobre questões conceituais e umas noções introdutórias da lei. Agora eu vou passar para o João a palavra, porque ele vai falar um pouco mais da prática, o que ele tem feito em relação a LGPD junto com os escritórios de contabilidade, o que ele já está fazendo, enfim, em seguida, vocês fiquem à vontade, a gente dá um tempinho aí para discutir. E como eu falei, se quiserem já colocar no chat aqui algumas perguntas, algumas questões, podem fazer, porque o
ou eu ou o João, à medida que a gente vai conversando, vai falando, vai lendo aqui, já vai trazendo para os senhores. João, contigo a palavra, obrigado. Bom dia a todos. Vocês estão vendo uma tela azul inteira? Tela toda? Uma tela inteira. Então tá bom. Então vamos lá. Nós vamos falar de LGPD, que a gente fez um modelo para atender a legislação, para a escritório de contabilidade e para as empresas que têm um risco menor ou um risco controlado. Porque nem todo mundo é Google, nem todo mundo é Casa Bahia, nem todo mundo trabalha com milhares de usuários e tal. A gente tem a nossa vida, o dia a dia nosso é bem mais simples do que aparece. E como o Marco falou, a lei está aí, está funcionando, está rodando. Então já tem um monte de gente de olho em que vantagens pode ter com ela. Então nós somos a Solarplex, uma consultoria que tem 24 anos, a gente começou com os 9 mil, mas aí a gente foi aprendendo outras coisas. Hoje a gente faz bastante segurança da informação, a gente faz compliance, a gente faz também a parte de... Continua na 9 mil, lógico. E a gente saiu lá fora e a gente certificou as primeiras empresas com a ISO 40001. Espera aí, está tendo um problema aqui. Então, 40001 é uma norma de facility. A gente pegou as primeiras empresas, enfim, não vou gastar tempo com isso. E a nossa maior meta sempre é fazer as coisas de forma simples, sempre simplificado, porque o que não é simples não cola. O funcionário não faz, a gente não entende e não rola, não acontece. Então, a gente vai fazer tudo simples para ter tempo. E como diz lá o João Paulo Leman, a gente tem que ser simples para ser rápido, a gente tem que ser rápido para vencer. Então, é assim que tem que ser. Então, como já o Marco falou, a lei está desde 18/9/2000, valendo, mas não tem a penalidade. Mas ela pode chegar, as ações podem estar na justiça, e tem muita ação na justiça, tá? E tem uma coisa que os processos falam assim, uma ação na justiça, o cara é pobrinho, não vai entrar lá com uma ação, porque não tem grana, porque a justiça é cara e tal, mas a lei prevê que pode entrar com processos coletivos. O Marco falou de sindicatos, quer dizer, pode ser sindicato, mas pode ser uma associação de 10 pessoas que entram, racha despesa e pronto, já não fica tão pesado assim e podem fazer. Por que isso? A lei nossa, a LGPD, é todinha baseada na GPDR, que é baseada, ela é inspirada. Ela é a Lei de Proteção de Dados da Europa. Ela entrou em vigor em 2018. E no primeiro ano dela, olha só, teve 144 mil ações que deram 52 milhões de euros em multas. Quer dizer, o Marco até chama esses caras de zangões. Já existem, como existe na defesa do consumidor, existe outras coisas na trabalhista que vocês conhecem, escritórios que são especialistas nisso, de pegar alguém que eventualmente seja vitimado e vai lá e vai entrar na justiça coletivamente e tal. Então, nós vamos ter um movimento, nós somos muito mais litigiosos, isso a gente ouve nas palestras internacionais, a gente tem visto, que o Brasil é um dos países mais litigiosos do mundo em relação à justiça. Então, se lá na Europa teve 144 mil ações, aqui vai ter coisa pra caramba também. Então, assim, quem tem telhado de vidro? Todos nós, porque nós não sabemos aonde cada uma dessas pessoas vai com a especialidade deles, vão estar. Então, nós vamos ter que estar preparado para uma coisa que tem na lei, lá no artigo 40 e poucos, que o juiz, se ele tiver argumentos, motivos para isso, ele pode inverter o ônus da prova, porque a lei toda se baseia que quem tem que provar que não teve problema com os dados pessoais é o dono, é o titular do dado, é o controlador do dado. Eu vou dizer já quem são os personagens disso. E a outra coisa, assim, a NPD é quem vai multar, etc. Mas é uma lei. Lei está na justiça, a justiça é comum. Então, a gente não sabe, a sociedade toda vai aprender a lidar com isso, como em todas as leis. Então, como será que vai decidir o juiz lá de Paracambi em frente a uma demanda desse tipo? Então, isso é uma coisa que a gente vai aprender. Então, a lei tem 65 artigos, mas nós vamos dar uma geral sobre esses 9 aqui, e a maioria já o Marco falou, eu só vou dizer a parte que a gente definiu práticas sobre isso.
O Marco falou do consentimento. Consentimento tem que ser pego quando você não está cumprindo a obrigação legal ou quando você não está cumprindo um contrato. Então, se você está cumprindo um contrato, como no nosso caso, o plano de saúde do funcionário. O funcionário assinou lá o plano de saúde, que ele quer o plano de saúde, e então ele está contratando o plano de saúde. Aí você não precisa pegar o consentimento, inclusive ele, quando preenche aquele questionário, ele dá informação sensível, como, por exemplo, o estado de saúde dele, mas você não precisa pegar consentimento. No caso dos documentos para fazer o registro legal, GFIP, essas coisas, também não, porque é obrigação legal. Agora, qualquer outra coisa, você tem que pegar consentimento. Por exemplo, nós temos um cliente que ele manda funcionários embarcarem em ambiente perigoso. Aí o cliente dele, a pessoa jurídica, a petroleira, pega e fala assim, olha, cada um você tem que me mandar aqui o ASO, a prova de que ele tem o certificado do curso que ele tem. Então, com isso, você já não está cumprindo a obrigação legal, porque não está cumprindo o contrato. O contrato é entre a pessoa jurídica. Ele, pessoa física, está dando uma informação dele que você vai usar para um contrato seu. Então, tem que pegar consentimento. E o consentimento não é aquele opt-in que a gente dá lá, você aceita, você concorda, não rola, não existe. O consentimento você tem que dizer qual é o dado pessoal, um por um, o que você vai fazer com ele, quanto tempo você vai ficar com ele, até quando você vai usar e quando você vai destruir, tá? Então, dado opt-in não adianta. Então, nós falamos, o Marco falou de dado sensível já, e aí que entra um pouco de processo. Vocês vão ver no slide que de vez em quando aparece um P vermelho aqui do lado, né? O P vermelho quer dizer que, vou pegar o laser aqui, esse Pzinho vermelho quer dizer que é processo. A gente tem que ter um processo. Por quê? O titular, nós temos 3 personagens na lei. O titular, fora a NPD. O titular, que somos nós, pessoas físicas, somos donos do dado pessoal, que agora é um direito constitucional. O controlador é a primeira pessoa que teve acesso, que recebeu o dado. Então, no nosso caso, nossos escritórios de contabilidade, o DP, o controlador é o patrão do funcionário. O titular é o funcionário, o controlador é o patrão. Mesmo que ele não faça nada, ele só coloca, bota no envelope e manda para o escritório, ele é o controlador. E o terceiro personagem é o operador, que é o escritório de contabilidade. Então, você tem as obrigações como operador, você faz as coisas sob encomenda, sobre pedido do controlador, mas o dono do dado é o controlador, então, no caso do DP, o patrão. Tá? Então, o titular do dado, a pessoa física, ele tem direito de saber quais dados você está tendo dele, você está trabalhando dele, você está manipulando dele. E a gente tem 15 dias, ele tem que pedir isso por escrito, você tem 15 dias para responder. Tudo que é. Então, não é como eu falei lá no consentimento. Que dados você tem? Eu tenho nome, endereço, CPF. Não. Tenho nome, endereço, CPF, tal, que eu uso para isso, por tanto tempo, assim, assado, que eu faço tal coisa com ele, e quando acabar eu vou fazer isso aqui. Você tem que dar a linha da vida inteira dele. Então, você precisa de um processo para isso. Você não vai deixar tudo lá e quando o cara pedir, todo mundo sai desesperado catando as coisas. A outra coisa importante, que é processo também. A lei diz que você tem que indicar um encarregado de tratamento de dados pessoais, que é o DPO. Esse DPO tem algumas organizações oferecendo terceirizado, e é a pessoa que vai ser assim, que nem quem tem a norma de segurança do trabalho, é a pessoa em que o funcionário pode procurar, o titular de dados pode procurar, para caso tenha alguma dúvida, algum pedido de dados pessoais. Então, o nome ou o e-mail tem que estar disponível e público para que qualquer titular de dados que você tenha, ele possa entrar nesse e-mail e perguntar. Tá? E também o DPO tem a obrigação de qualquer problema com dados, ele, na pessoa física ou jurídica, comunicar NPD. E o DPO não é igual ao responsável técnico de uma obra, não. Tá? No início da interpretação da lei, acharam que é isso sim, mas não é. A responsabilidade civil é sempre do controlador dos dados ou do operador. Nunca é do DPO. O DPO é uma função operacional.
Bom, e aí começa o processo também bastante. O artigo 46 fala que os agentes são quem? O operador, o controlador. Tem que ter medida de segurança, tal. Os agentes devem garantir a segurança da informação. Esses são artigos da lei, o 46, 47. O 49, os sistemas utilizados devem ser estruturados para atender segurança e boas práticas de governança. O 50, ó, quanta coisa, padrões técnicos, normas de segurança, tal, tudo é processo isso. Parágrafo 2º do 50. O 51, a autoridade nacional estimulará a adoção de padrões técnicos que facilitem o controle para estruturar seus dados pessoais. É aqui que a gente entrou com isso que eu vou mostrar para vocês, com esse processinho que a gente foi. Então, vocês viram que a lei ela é trabalhosona, mas não é complicada. Aliás, de tudo que a gente tem trabalhado assim, é uma das coisas mais simples e legal. Então, a gente fez esse sistema que se chama LGPD7, que é um sistema de proteção de dados pessoais documentado, robusto e certificado. Documentado por quê? Na hora que o juiz perguntar, você vai ter tudo lá. Então, uma descrição expressa. É um sistema baseado, é um sistema de gestão. O sistema de gestão são os sistemas que são certificados. Tá? A ISO 9001 é o sistema de gestão, a 14001 é o sistema de gestão. Baseado na LGPD, na ISO 27001, que é a norma da segurança da informação, e a ISO 27701, que foi uma extensão que a ISO lá de fora fez, uma extensão da 27001, tratando exclusivamente de dados pessoais. Ela fala só, é uma norma de dados pessoais, e ela é totalmente baseada na GPDR e na LGPD. Então, assim, se a gente estiver cumprindo a 27701, que, por sua vez, é derivada da 27001, que é de segurança da informação, a gente está cumprindo a maior parte da LGPD naquela parte de governança que eu mostrei para vocês. O público-alvo desse nosso, do que eu estou mostrando para vocês, são as empresas de baixo risco controlado, por isso que eu não falei logo no início, nós não estamos falando aqui do Google, não estamos falando do shopping, que pega teu cadastro lá quando faz a campanha de final de ano para você ganhar, não estou falando da loja, que quando você vai fazer uma troca tem que dar CPF, nome, etc. Então, não é isso, é onde a gente tem um risco baixo ou controlado. E a motivação disso é que, ao longo da lei, fica claro que o controlador, o agente, o controlador, o operador, tem que ter um sistema documentado. Né? Lembra os slides com P que eu coloquei, que são processos de governança que você tem que ter. Então, quanto mais seguro for esse sistema, quanto melhor documentado ele for, maior a chance de você estar cumprindo a lei e maior a chance de, se você tiver uma demanda judicial, você ter argumentos concretos, você ter evidências de que você fez tudo certo, que aquilo acontece. Por quê? Esse negócio de vazar dados, vocês estão vendo nos últimos dias aí, 200 milhões, não sei o que lá, 10 milhões agora de uma loja, de uma empresa financeira, não sei quantos milhões do Serasa. Não tem jeito, dado vaza. Se alguém quiser pegar, é que nem uma casa protegida. Você pode pôr cachorro, alarme, um monte de tranca. Se o ladrão quiser entrar, ele vai entrar. Então, dados assim, se alguém quiser roubar dados, vai roubar. O que a gente pode fazer é ter tudo possível, todas as ferramentas possíveis para você, caso vaze um dado e te dê prejuízo, você mostra para o cara, olha, eu fiz tudo que dá. Eu coloquei cachorro, eu coloquei tranca, eu coloquei alarme, eu coloquei vigia, eu fiz tudo que dá, mas isso acontece. E aí, com isso, com a sua boa intenção, você pegar e atenuar os problemas que você eventualmente pode ter. Então, quem são essas empresas que são o nosso foco aqui? Vocês, escritório de contabilidade, é lógico que nós estamos implantando esse processo em 9 empresas, 3 são escritórios grandes de contabilidade. Então, quem são? Os controladores e operadores, que só tem operação B2B, quando tem B2C, só se for o C, que é o consumidor completamente não identificado, como, por exemplo, nós temos proposta com um varejista de São Paulo, um supermercado, tem lá 3 lojas e ele não identifica ninguém. O maior risco desses, do nosso foco, são os seus colaboradores e fornecedores. Não tem desenvolvimento de sistema, então falar, não, minha empresa aqui eu desenvolvo sisteminhas, temos que ver, não é normalmente o nosso foco. Tem pouca disciplina com troca de informações. Por exemplo, o primeiro escritório que a gente começou a implantar, a gente
a gente vê, e muitos de vocês devem ter passado por isso, porque vocês já estão em outro estágio, são muito melhores, que aí o cliente manda a informação de qualquer jeito. Manda por e-mail, manda por WhatsApp, manda atestado médico por WhatsApp, manda por, agora, o Telegram, e manda envelopinho. Então, isso, né? Então, é uma cultura muito perigosa, porque não tem. E-mail é segurança zero. Fala, não, mas meu e-mail assinado, esquece. E-mail é segurança zero. Tem a cultura de segurança, informação e amadurecimento, porque nós todos fomos jogados, né? Nós tivemos que adquirir a cultura de informática, mas muito pouco, durante a nossa formação de informática, se falou de segurança da informação. A segurança, assim, tem uma senha, cola lá, entra no Windows, quer dizer, é muito pouco. Outra coisa, processo de RH leves, então a gente tem muita chance de ter malfeitores entre nossos quadros funcionários. Nós temos empresas que são focadas muito no produto, então a governança ainda está em amadurecimento. Infra terceirizada, porque cuidar de infra numa empresa média é muito complicado, muito caro e costuma ser ruim. Então, o melhor caminho, mais barato, é ter terceirizado, e a maioria de vocês, eu sei que é assim. Mas de acesso físico é muito complicado e estão com medo. Tem que ter medo mesmo. Quem processa dado pessoal tem que ter medo, a não ser que sejam muito pouquinhos os dados. Então, quais são os pré-requisitos para entrar? Sistema operacionais legais. Eu estava conversando com um cliente que me ligou e tal, ele falou assim, eu tenho 4 servidores aqui, 3 são piratas. Esquece. Então, não dá, você não pode estar. Como é que você vai se prontificar ou se comprometer a cumprir a lei cometendo um crime, né, de pirataria? Não existe, né? Que usem RPs ou pacotes, tá? de TI para o seu sistema operacional. Se é uma empresa, o TOTOS, tem um monte, né? Se é um escritório, Alterdata, ProSoft, Sage, enfim, tem lá um monte. Sistemas antivírus, firewall e sistema de inventário automáticos ativos. Sistema de inventário, bom, vocês devem conhecer, você põe no servidor e de vez em quando você roda, ele faz um inventário de toda a sua instalação, mostrando o que tem em cada máquina de hardware e software. Isso ajuda muito a você prevenir problemas. E é de graça, software não você pega na internet, tá? Que não sejam espertos, aí eu dei o exemplo do cara dos 4 servidores, que ele paga um só e tem os outros 3, então não cola, não é para esse público, acabou esse tempo. E que tenham vontade de ter segurança da informação de verdade, para dar exemplo e para o orgulho. Vocês, que são um escritório de contabilidade, que trabalham com dezenas, centenas de clientes, você mostrar que você tem a sua segurança de informação, certamente é um diferencial para os seus clientes. Então, as normas de segurança, vamos agora falar rapidamente das normas de segurança. Então, elas são baseadas na LGPD, como eu falei, 27.001, e 701. As normas de sistema de gestão, quando foi em 2015, elas receberam, pela ISO Internacional, a orientação de serem todas ter a mesma estrutura, que eles chamam anexo SL. Então, todas as normas certificáveis, elas têm isso aqui. Então, a 9.000, a 14, a 45, a 41, a 27.001, a 27.701, todas elas têm uma análise de risco e de contexto, uma análise crítica do sistema inteiro, mapeamento dos processos, criação e cuidado e acompanhamento dos indicadores, qualificação das pessoas, você tomar conta da qualificação, um processo de auditoria interno, um processo de tratamento de não conformidade e o compromisso de melhoria contínua. Isso em todas as normas é assim. A 27.001, ela é uma norma certificável. Toda norma certificável, quando ela diz assim, os itens dela são assim, a organização deve fazer um inventário de ativos, por exemplo. A 27.002 é a que dá dicas de como você cumpre a 27.001. Por isso sempre falo as duas juntas, tá? A 27.002, esse item do inventário de ativos, a 27.001 fala assim, a organização deve fazer um inventário de ativos. A 27.002 fala assim, convém que esse inventário de ativos seja atualizado semestralmente, ou periodicamente, etc. Então, são sistemas de segurança, ele tem 40 itens no anexo e 133 controles, que chama na norma Declaração de Aplicabilidade. Tudo que tem de TI está aqui. Para você ver, aquele data center, os data centers da Microsoft são certificados na ISO 27001.
onde ela tem o OneDrive, aquilo lá. Os do Google também. Exemplos de itens desse 133. Controle de acesso lógico, retirada e modificação de acesso lógico, política de senha forte. Senha forte é aquela que tem letra, número e caractere, né? Política de tela limpa e mesa limpa, que é complicado a gente mostrar para o funcionário isso. Tudo é proibido, a não ser que seja permitido, né? Falta a palavra. Quem é o proprietário dos ativos, quer dizer, cada ativo da informação, seja hardware, seja conhecimento, seja cabo, tudo que for tem que ter um proprietário. E aqui entra os dados pessoais também. Tratamento de dispositivo e nova atualização. Então, são 133 controles, 133 itens. É claro que numa empresa de contabilidade, não são aplicáveis os 133 itens. Foi aí, então, que a gente fez esse nosso LGPD7, que trabalha os itens principais para dar segurança de informação e para dar governança que a lei exige. A 27701, ela insere mais 40 controles e os principais, todos alinhados com a LGPD, e alguns exemplos, por exemplo, os requisitos legais, você tem que determinar quais são as leis que você tem que acompanhar, que cumprir. A parte de contato com a autoridade, que é o negócio da NPD e a justiça. Então, nós podemos esquecer isso que eu vou reforçar. Nós temos a NPD que vai, só que a NPD não vai ter braço para cuidar do Brasil inteiro e não vai ter braço para cuidar de problemas menores, mas a justiça vai, porque a justiça está no Brasil todo, nas cidades menores, você tem a justiça também. E fala de limite de coleta. Até acho que nós não cometemos isso, quando a gente coleta dados pessoais, você tem que se limitar a coletar só aqueles que você precisa. Tá? E aí, como funciona? Nós partimos do princípio que, se você quer se proteger, então você é o principal interessado. Não é que nem uma certificação normal. Eu tenho um gráfico aqui mais legal para mostrar isso. Então, é uma autodeclaração. Então, como funciona? Você faz contato conosco, nós vamos ver se você está elegível, se a tua empresa pode ter pode caber nesse produto, nesse LGPD7, tá? Se você fechou, não, legal, vamos fazer e tal, aí você tem que dedicar uma equipe do projeto. Essa equipe do projeto tem que ter, no mínimo, sua pessoa de TI, sua pessoa de compra, no caso do escritório de contabilidade, as três, né, fiscal, contábil e DP, no caso de empresas em geral, o DP, e se a empresa já tem alguma certificação, ISO 9000 e tal, as pessoas que cuidam disso, tá? Fazendo parte da equipe do projeto, porque esse sistema é totalmente integrável àquilo que já tem. A início da implantação, a gente dá treinamento de 90 minutos para a equipe, separando por assunto. Eu vou mostrar no próximo slide quais são os assuntos. Aí a gente faz o nosso trabalho em conjunto com vocês, e aí você decide se vai certificar ou não. Pô, mas certificar, esse negócio de certificação é complicado e tal, vou dizer o que é. Essa certificação custa R$12 mil para 3 anos. Esse é o nosso acerto com a BNT. Para essas organizações que são elegíveis nesse tamanho de problema. 3 anos, R$12 mil, a menos de R$300 por dia. E a auditoria é o seguinte. A auditoria, você tem auditoria de primeira parte, de segunda parte e de terceira parte. A auditoria de primeira parte é quando você audita você mesmo. Certamente nos escritórios vocês têm esse esquema de auditar, DP, fiscal e tal. A auditoria de segunda parte é quando alguém interessado em você vem fazer auditoria. Por exemplo, o teu fornecedor vem te auditar, ou você vai auditar um cliente seu, quer dizer, tem uma relação entre vocês dois. E a auditoria de terceira parte é a mais legal, é a mais isenta. Por quê? Porque você paga alguém que não tem nada a ver com você, não tem nenhum interesse com você, a não ser ganhar o dinheirinho do dia, para ir lá e certificar, e te auditar e te certificar ou não. Ele não tem nenhuma obrigação de te certificar ou não. Então, é a auditoria que dá mais credibilidade para o teu processo. E, com isso, esse certificado dura 3 anos, a duração. Então, você tem uma auditoria inicial de 4 dias, que é a partir da autodeclaração, e uma auditoria anual a cada ano desses 3 anos. Um certificado assinado pela BNT. Então, você tem uma demanda lá, é mais um argumento muito forte da
um argumento muito forte de que você está sim fazendo. Lembra que nós falamos lá atrás? Olha, vazar dado, vaza. Eu estou fazendo o que eu posso aqui. Ó, um exemplozinho simples agora de negócio de vazar. A gente estava conversando com um desses nossos clientes e aí eles decidiram fazer um convênio com o crédito consignado. E já veio uma pergunta assim para mim, eu posso mandar o cadastro funcionário para o agente de crédito consignado? Mas é lógico que não, é evidente que não. Mas a gente tem essa inocência, né, de simplicidade, até de falar, não, eu vou ajudar o funcionário, vai ser legal e tal. E não pode, acabou, não tem mais isso. É que nem aquele negócio. No primeiro lugar que nós vamos implantar, a escola de contabilidade recebia as informações por 5, 6 meios, né? WhatsApp, e-mail, não sei o que lá. Não, você vai receber pelo teu. Você não tem um software que recebe documentos? Ah, tem, então é por ele. Ah, mas o cliente vai chiar. Paciência. Então, você está dentro da LGPD, você tem que obrigar para a segurança sua e dele, principalmente, porque ele é o controlador dos dados. Então, você tem que convencê-lo de que se ele não fizer assim, fizer pela maneira mais simples, vai dar problema. Segurança, não tem segurança simples. Fala assim, mas eu quero um processo bem levinho. Por mais leve que seja, ele vai dar mais trabalho do que não ter. Então, segurança é trabalhoso, sim, não tem outra solução. Nossa metodologia de implantação, como eu já disse, a gente vai ver isso também no cliente, tem a distribuição. Aí, na primeira reunião, que é de mobilização, a gente distribui o quadro da autodeclaração, para você juntar evidência, porque muitas das coisas que a lei exige, vocês têm, claro, senão vocês não estavam em pé, não estavam funcionando. Então, muitas das coisas que a norma exige, norma 27.001 e que a LGPD, vocês estão fazendo e está rodando e está funcionando. Então, é essa que vocês vão mostrar. E aí a gente vai fazer a implantação com treinamentos, como eu disse, de 90 minutos. E esse é o conjunto de documentação do LGPD 7. Uma política, né, que essa política é um dos consentimentos que o funcionário dá, o nosso funcionário, ele vai ler isso aqui, a política não é uma frase, é um conjuntão lá, várias páginas, que é de segurança da informação e dados pessoais. Aí tem um manual, e esses documentos servem todos muito mais para treinamento das equipes. Como mapa, a gente tem o inventário de ativos, que a gente faz a partir daquele software que eu falei lá no início, um mapa de dados pessoais, que serve para caso um titular fala assim, eu quero meus dados, nós temos 15 dias para dizer. A gente vai consultar o mapa de dados pessoais e aí a gente vai saber tudo. E os documentos todos que a gente vai fazer e treinar. E acabou. Pronto, é isso. Aí estão os nossos dados, mas é fácil achar a gente. Eu vou interromper e aí vocês perguntem o que vocês quiserem para nós. Cumpri minha missão, Marco? Oi, foi ótimo, te agradeço aí, obrigado. As pessoas, eu fui respondendo aqui algumas perguntas no chat. Legal. Para já ir adiantando, mas eu acho que alguns pontos aqui seriam bons, seriam legais que você colocasse. Por exemplo, a última pergunta aqui do Wesley, ele perguntou se a Solarplex faz a adequação das normas ou apenas a auditoria para certificação. Eu até falei para ele aqui que a auditoria quem faz é a própria BNT, que a Solarplex faz é justamente a adequação, né? Mas você pode falar um pouquinho mais aí como é que funciona isso? A gente, Wesley, todos vocês, a gente copiou isso, a gente está implantando o mesmo processo que se usa na certificação da ISO 9000, da 27, etc. Que é um processo que tem que ter credibilidade, que tem que ter segurança de honestidade, sabe? Assim, tem que mostrar, tem que parecer que é honesto. Então, a gente, na Solar, a gente faz a implementação, a gente sabe fazer isso. Nós vamos à tua empresa, nós vamos ver a tua instalação, nós vamos treinar teu pessoal, ensinar a usar esses mapas todos, falar sobre a área, quer dizer, nós vamos implementar. Mas nós não vamos tocar na certificação. Inclusive, o contrato para a certificação você vai fechar direto com a BNT. Como a gente queria empacotar, fazer um produto que servisse para muitas empresas pequenas e médias e os escritórios de contabilidade de qualquer tamanho, a gente, então, previamente combinou com a BNT de fazer um pacote, que é esse de 4 dias de auditoria inicial, 2 dias de auditoria anual, que custa 12 mil, que o cliente paga 10% de sinal
40% depois da certificação, e esses 40% pode ser dividido em 30, 60, 90 dias, e 25% a cada ano. Então, você vai pagar 1.200 de sinal, 4.800 dividido em 3 vezes, perdi a conta agora, 2.400 a cada ano. Não, 3.000 a cada ano, que também depois da auditoria de manutenção. Mas esse contrato se fecha com a BNT, nós nem teremos acesso à tua combinação com ele. É lá direto com ele, entendeu? Para ter credibilidade para aquele negócio da auditoria terceira parte. Você falou até na tua explanação aí que 12.000 a cada 3 anos dava R$300 por dia. Na verdade, é R$300 por mês, né? Por mês, eu falei por dia. 12 mil. R$300 por dia é caro. 12 mil por 36, né? Mas é isso, esse é o custo da BNT, né? Não é o custo, não é Solarplex, não é nada. Aqui com a gente tem muitos contadores do Brasil todo, né? A Solarplex está no Rio de Janeiro. E como é que é feito, assim, se alguém quiser aí, às vezes pode ser que alguém queira a ajuda de vocês, não para... Pode ser que não se queira certificar de plano, mas eu quero uma consultoria, alguma coisa nesse sentido. Essa consultoria é online, você faz ela 100% online? Como é que funciona isso? A gente aprendeu, né, com a pandemia, a gente aprendeu a trabalhar quase tudo online. Mas na segurança da informação, é quase tudo online. Pelo menos uma visita lá no final, ou 2 visitas, a gente vai ter que fazer. Mas aí a gente vê caso a caso. No caso da ABNT, a ABNT não é para o Rio de Janeiro. A ABNT ela tem auditores no Brasil inteiro. Então você pode contratar, você está em Belém e vai ter um auditor que vai lá em Belém te atender, entendeu? Não se preocupa com isso. O nosso custo é que pode ser, mas aí a gente vê caso a caso. A gente tem parceiros espalhados em todo lugar. E é caso a caso. Entendi, legal. E aí, assim, teve uma pergunta aqui, estava lá atrás aqui, era sobre como é que faz a certificação. Você já falou da Celeida, que perguntou, como conseguir uma certificação? Você já explicou aí. Deixa eu dar mais um toque nisso, que eu acho que ficou vazio. A certificação é assim, você vai fechar com a BNT. Aí você foi lá, contratou, tem um contrato para você assinar, tem um questionário, um contrato, aí você fechou. Aí eles vão marcar a data da auditoria. Como eu disse, é a autodeclaração. A auditoria é dividida em 2 partes. Uma parte documental, dos 4 dias inicial. Uma parte documental de 2 dias e uma parte presencial de 2 dias. A documental é de autodeclaração. Eu lembro que lá no início eu falei de autodeclaração. Por quê? Porque você não pode enganar, você não pode mostrar. A gente partiu para a autodeclaração porque se você estiver mentindo para o auditor, para a auditoria, você está jogando contra si mesmo, porque se der um problema, você que vai ferrar. Então, assim, autodeclaração porque tem que ser sincera, tem que ser verdade, tem que estar... Aquilo que está escrito lá tem que ser. Então, a auditoria fica mais leve por conta disso, porque o auditor já vai com o espírito de que tudo que está ali é verdade, o que tem, o que não tem, ele vai dizer para ter. E o certificador, ele existe para certificar, ele existe para fazer prova e te dar nota 5 abaixo está ruim, 5 acima está bom. Eles têm interesse. Então, nessa auditoria documental, eles já vai te indicar o que você precisa consertar para que na auditoria presencial funcione direito. E não tem segurança de informação sem ter alguma coisa presencial. Ele tem que ver como está seu servidor, qual a segurança, como que você tem as instalações. Lembra que um dos itens da mesa limpa, tela limpa, essas coisas tem que ter. Tá? Acaba sendo essas certificações e a preparação, principalmente para a certificação, acaba sendo até uma consultoria organizacional, né? Porque você vai melhorar processo, você vai te permitir melhorar questões internas e até tornar alguns procedimentos mais eficazes. A gente sabe que isso aí é algo que acaba tendo um plus, né? um bônus que além da certificação pura e simples, né? Vem mais coisas junto. Né? Exatamente. A gente, começando por organizar o tráfego de documentos. Eu duvido que
nenhum de vocês, eu vou postar, aposto, que todo mundo teve algum problema já de troca de documento com o cliente que quer mandar pelo WhatsApp, pelo cliente que quer continuar mandando por e-mail. Então, só organizar isso, você ter um lugar só para receber documento, já deve dar um super alívio para o seu pessoal do seu escritório. Essa é a experiência que a gente tem. Legal. O Júlio perguntou aí se, independente da certificação da BNT, da contratação da BNT, se pode contratar o sistema de vocês para controle da LGPD do escritório. Na verdade, a Solarplex não tem sistema, né? Tem a consultoria para... É um sistema de gestão. A gente implanta um modelo de sistema de gestão. Como contratar? Lembra que um dos itens é o processo de RH leve. Então, nós vamos mostrar para você um processo de contratação e de acompanhamento do seu funcionário novo. Eu falei lá da senha forte. Senha forte é configurável no Windows. Então, nós vamos falar com o seu cara, vamos mostrar para o seu cara de TI para ele configurar uma senha forte. Backup, a gente vai mostrar para você um sistema de backup que você tem que fazer. E dar os documentos que apoiam e que criam registros para isso. Lembra que não é sistema, é uma sistemática. Lembra que nós falamos para atender a LGPD, você ter as evidências? Então, qual evidência que você tem que você troca a senha? Aí você tem lá todo o registro do Windows, que você a cada 3 meses obriga todo mundo a trocar a senha, que todo mundo troca a senha, que tua senha é forte, e isso tem que ter evidência. Não é em papel, é em registro, mas tem que ter. É isso que a gente implanta no teu escritório. Legal. Bom, te agradeço aí mais uma vez. A gente está chegando ao final. A gente está chegando, eu que te agradeço aí a parceria, né? A gente já está nessa aí um bom tempo. O André perguntou aqui. Está vendo. Bom, você está vendo aí, caso tenha algum problema de TI, como, por exemplo, um vírus ou furto de equipamento, qual deve ser o procedimento? Devo alertar a autoridade específica, fazer algum registro? Bom, assim, no que tange a responsabilidade, André, você falou algumas questões aí. Problema de TI, lembra que quando eu falei de responsabilidade, eu disse que a responsabilidade na LGPD ela é subjetiva, ou seja, ela só acontece em casos de culpa. Então, um problema de TI, se for uma negligência, se for uma imperícia sua, ou um funcionário, do pessoal da sua TI, pode ter culpa sua aí na história, entendeu? Então, você pode vir a se responsabilizar. Furto de equipamento, não. Furto de equipamento é o que a gente chama de fato de terceiro, você não tem como evitar. Então, se vazou porque o escritório sofreu uma violência, né, levaram equipamentos, você não pode ser responsabilizado por isso. Você tem que fazer o seu registro de ocorrência e seguir a vida. Problemas de TI que eventualmente causem vazamentos, você tem que fazer trabalhar para mitigar, né? Trabalhar para mitigar esses vazamentos, avisar que vazou a quem de direito, ao titular do dado, dar transparência, passar as informações e, enfim, se vier alguma responsabilização lá na frente, você tem que mostrar que, olha, todo mundo está sujeito a isso, a gente tem todos os protocolos, a gente tem aqui todo um procedimento, e aí, mostrando isso, você vai ter uma atenuante bastante forte aí para qualquer tipo de penalidade, né? Até porque, assim, não precisa muito. Em janeiro, o STJ ficou 15 dias fora do ar porque tinham hackeado todos os processos do STJ, entendeu? Então, ninguém está livre disso, né? Não. Uma pergunta aqui. Lá atrás, João, que eu não falei, era sobre os dados em nuvem, de Amazon, né? Se você quiser falar alguma coisa sobre isso. Ainda respondendo, André, problema de TI que você tenha, nós somos um cliente, por exemplo, escritório de contabilidade grande e tal, que não tinha nenhum antivírus instalado. Tem que ter. Mas assim, eu falei, segurança custa caro, ter segurança dá trabalho, ter segurança é processual, você vai ter mais processos, mais coisas para cumprir. É assim, trabalhar na informalidade é muito mais fácil, né, do que ser formal. Então, se você falou de roubo de equipamento, né, nós temos na norma e na lei trata dos equipamentos móveis, né?
Toda empresa dá celular para o vendedor trabalhar. Agora, com a pandemia, um monte de gente foi trabalhar em casa. Tá? Então, isso também está previsto na norma. Sobre nuvem, é a mesma coisa, não tem nada. Porque o dado que está na nuvem ele é tão acessível por um malfeitor quanto o dado que está no seu servidor. Então, todas as seguranças que você tem que ter na nuvem ou na tua instalação é tudo igual. Senha, essas coisas todas. O que melhora na nuvem, dependendo do tipo de serviço que você contrata, é que você não precisa ter aquela preocupação de atualizar o Windows, de baixar patch novo, de baixar muitos serviços já têm antivírus instalado. Então, assim, dá algumas facilidades por estar na nuvem, mas em segurança é tudo igual. Ele estar no Amazon não quer dizer que ele está mais seguro contra vazamento, claro que ele está mais seguro com disponibilidade, com integridade, mas não mais seguro do que está no servidor lá no teu escritório, entendeu? Legal. Aliás, eu estou lembrando aqui que eu fui num escritório de contabilidade em São Paulo que o servidor, 2 servidores, naquele de prateleira assim, ficavam no balcão da recepcionista embaixo, assim, que era o lugar mais seguro que tinha da empresa. Então, isso é o tipo de coisa muito louca, mas tem. Não, é a mudança de cultura, né? Um ponto importante da norma, né, é que a gente... Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu li, que tive contato, falei, isso não vai pegar no Brasil. Um negócio desse no Brasil não tem como funcionar, né? Mas o problema é que as coisas começam estão mudando, né? As coisas vão mudando e como os contadores aí sabem, né? Quem for mais antigo, assim, apesar de não ter toda a idade que meus cabelos brancos aí denunciam, eu cheguei a trabalhar na época que a nota fiscal era de papel, que a declaração de imposto de renda se entregava datilografada, junto com o cartão do CNPJ, aquele cartão, quer dizer, o cartão do CGC, aquele cartão amarelo que a Receita informava, né? E quando se falou em nota fiscal eletrônica, quando se falou em equipamento de emissão de cupom fiscal para botequim, ninguém falou, isso não funciona no Brasil, e está aí, né? E está aí. Então, as coisas vão acontecendo, né? E eu acho que você ter um procedimento interno ou uma certificação, enfim, você está arrumado em relação ao LGPD, te dá uma excelente vantagem competitiva também, porque você imagina, o teu cliente trata dado e manda dados para você, manda dados para o contador. Se você chega para o seu cliente e fala, olha só, eu tô adequado com o LGPD, o dado que você vai compartilhar comigo está protegido, né? Olha que baita gancho de marketing você tem em relação ao concorrente que não tá alinhado, né? Porque isso é um ponto importante para as empresas. Elas têm que se preocupar com quem que ela vai compartilhar isso. Se ela manda lá para qualquer contador que vai fazer qualquer coisa, que tem lá o servidor no pé da recepcionista, qualquer vazamento ali, o contador responde porque ele é o operador, mas o dono do dado lá também responde, que é o controlador. Então, isso acaba servindo também como um diferencial competitivo para a concorrência. Mas é isso. João, mais uma vez agradeço para você aí, agradeço a você a disponibilidade, agradeço aí aos nossos amigos contadores que estão conosco, acompanhando. Informo que esse conteúdo vai ficar disponível no nosso site, a apresentação tanto do João quanto a nossa vão estar disponíveis, a gravação do vídeo também, os senhores serão comunicados oportunamente, e, enfim, mais uma vez agradeço a todos, e na próximo evento aí, conto de novo com a participação de todo mundo, que a gente possa continuar discutindo aqui, porque é no debate que a gente cresce. Muito obrigado, um bom dia a todos aí. João, mais uma vez. Muito obrigado a todos, obrigado pela paciência, obrigado pela parceria, por ter nos convidado. Legal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. obrigado. Obrigado. Tchau.